Oi, eu sou Fernando Arede e vamos fazer uma reflexão em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 15. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. E desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isto nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Esse texto nos dá um contraste muito interessante, irmãos. Em algum momento, Pedro foi muito usado por Deus, como que teve uma revelação, e naquele período, quando Jesus estava chegando, sendo apresentado, muitas pessoas, a grande maioria, nem sabia quem era ele. E os próprios discípulos estavam amadurecendo essa ideia. Mas Deus usou Pedro e deu a palavra viva e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus reconheceu que ele não falou por si mesmo, mas que ele recebera aquilo do Pai, de Deus, do Espírito Santo. Então, Pedro recebeu uma palavra do Espírito Santo. Aleluias! Eu não sei exatamente, nós não sabemos como foi a reação emocional no coração de Pedro, mas em seguida, Jesus foi falando das dificuldades que ele teria que enfrentar. E essas dificuldades eram inevitáveis. Porém, Pedro, na sua razão humana, agora com uma certa altivez, o chamou e o repreendeu, dizendo que isto nunca aconteceria a ele. O contraste entra agora, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, o mesmo Pedro que alguns minutos antes foi usado por Deus. Satanás colocou palavras na boca de Pedro. Ora, Pedro recebeu palavras de Deus e um pouco na frente recebeu palavras de Satanás. Que contraste! Este servo de Deus estava num processo de aprendizado. Mas essa é uma aula. Muitas vezes começamos contritos, humilhados e obedientes a Deus e vamos pregar o Evangelho e pregamos segundo a vontade do Senhor. E um pouco na frente, por uma altivez ou uma soberba pessoal, vamos entendendo e achando que já sabemos e que devemos falar desta ou daquela maneira e erramos com grande facilidade, conforme Pedro errou. Pedro foi exortado por Jesus da mesma forma que Pedro foi exaltado por Jesus. Primeiro Jesus o exaltou e em seguida Jesus o exortou e o criticou e o repreendeu. Foi usado por Deus porque recebeu do Senhor a palavra, mas também Pedro foi usado pelo diabo. Mas Pedro não era um servo de Cristo? Sim. Não era um discípulo, seguidor de Cristo? Sim. Cuidado com a língua. Por isso é muito necessário um cuidado a mais com o que falamos, quando falamos e para o que falamos. Qual a intenção da palavra? Uma grande aula o Senhor nos dá em Tiago, no capítulo 3, sobre o poder da língua. E aqui há um cuidado maior sobre cuidado com o que tu falas e como tu falas, porque em algum momento Deus te usará
Mas se você sair da contrição, se você sair debaixo da dependência de Deus e começar a entender que a sua experiência já te basta, que você é suficiente para viver e pregar o Evangelho, ali vem o tropeço, porque a vaidade vem junto. E com muita facilidade eu vejo obreiros do Senhor pregando um Evangelho meio contrário, meio escorregadio, não nítido, nem profundo, conforme o Senhor quer nos revelar. Vamos estar atentos, irmãos, porque somos chamados para anunciar o Evangelho de Cristo, mas segundo a própria orientação do Espírito Santo de Cristo. Porque o Espírito Santo habita em nós e nós temos que estar atentos a ele. Não basta dizer eu tenho o Espírito Santo e sair falando meia dúzia de palavras erradas. Vamos primeiro nos humilhar diante dele, buscar dele a sabedoria e a revelação para entregar a palavra que ele ordena que entreguemos. Então, sim, seremos obreiros aprovados e aceitos pela graça e misericórdia do Deus Altíssimo. Vamos nos esforçar não somente em ler, mas em nos humilhar diante do Senhor da palavra viva que nos leva para a eternidade. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.